apareça e eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada, apareça e eu não me importarei com nada. Mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada, eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Então, nessa noite, entendendo que existe um louvor que liberta, né, eu quero dizer para você, no caso aqui, que a gente vai ler Abacuque capítulo 3, você pode já abrir aí. Abacuque, um profeta de Deus, que era visto, como tantos outros profetas, como aquele que entregava o caos. A maioria dos profetas, homens de Deus, sérios com Deus, eles não tinham compromisso com quem ele estava entregando a palavra. Ele tinha compromisso com quem deu a mensagem para ele entregar. Então, esses homens eram vistos como aqueles que entregavam o caos. Por quê? Porque eles vinham a primeira vez e diziam, olha, o Senhor não está gostando disso aqui, hein? É o seguinte, muda isso aqui, porque se você mudar, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Porém, se você não mudar, vai acontecer isso, isso, isso e isso. Aqui é juízo. Aí o povo faz o quê? Não liga. Estou na correria, não tenho tempo de ouvir a palavra do Senhor. Não tenho tempo de obedecer, eu até ouvi, mas eu não apliquei nada, eu só ouvi. E aí o tempo passa, e é esse mesmo profeta que trouxe essa palavra de aviso antes, ele volta e diz assim, ó, lá vem machado, hein? Segura aí que agora... Aí o que é que o pessoal faz? Nessa hora, presta atenção. Aí diz, é um profeta do caos. Como se ele só tivesse trazido o caos. O resultado da desobediência. Mas não é verdade. É uma questão de não dar ouvidos ou dar ouvidos. A mensagem veio, vem e virá sempre. Nós precisamos estar atentos. Porque existe um louvor que liberta. E eu preciso cantar essa música de libertação, porque nos meus lábios precisa estar a lei de Deus. Isso me incentiva. E eu vou te mostrar isso na própria palavra. Então, os profetas de Deus, eles sempre eram vistos como pessoas que traziam más notícias. Mas eles não tinham compromisso com essas coisas. Olha, esses profetas, eles arriscavam a cabeça, porque eles não tinham compromisso com reis, com sacerdotes, com governador, com imperador. Ele não queria saber. E, às vezes, a cabeça voava por causa disso. Porque ele estava trazendo uma palavra de correção em nome do Deus Todo-Poderoso. Então, Abacuque, nesse caso aqui, um homem sensível à voz de Deus, tanto que alguns declaram que Abacuque era também um levita, uma pessoa que era envolvido com a música que era oferecido no templo. Tanto é que no final dessa carta, desse livro aqui, ele manda entregar a carta, a música de libertação que ele fez, ele manda entregar alguém de música, porque ele tinha relacionamento com as pessoas da música. Então, provavelmente, tinha a sensibilidade de um levita, né? O profeta Abacuque. Então, para a gente entender, vamos ler aqui rapidinho. Oração do profeta Abacuque, né? Uma confissão. Verso 2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra-te da misericórdia. E aí ele vai desenvolvendo todo o texto, falando da grandeza do Senhor, comparando o Senhor ao sol, à lua, para dar uma visão de grandeza, né, de tamanho, para que as pessoas... Aí eu te digo, de novo, o homem que estava preocupado em passar a mensagem, mas que a mensagem fosse compreendida. Então ele trazia essa linguagem para que as pessoas olhassem para o que ele estava lendo e entendessem. Olha, o Senhor é poderoso, é grande como a lua, é poderoso e forte como o sol, a sua força vai além das montanhas. Quer dizer, você vai viajando na mensagem.
Você vai entendendo claramente. Não tinha palavras rebuscadas que somente os estudiosos da época podiam entender. Era uma palavra que todos pudessem ter acesso. Diga amém, porque isso é carinho. É muito carinho da parte do Senhor. Então, esse homem, Abacuque, ele queria que a mensagem de juízo e livramento fosse cantada pelo povo, para que ficasse fixada na mente de cada uma daquelas pessoas. Então, veja, esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus. E aqui tem um ponto. Precisamos ter relacionamento com Deus. Meus queridos e queridas, já sabemos de qual é salteado. Nós não podemos ter acesso a Deus ou buscar acesso a Deus na hora das tristezas somente. Nós precisamos conversar com Deus, nós precisamos mensurar Deus, nós precisamos ter uma relação íntima com o Senhor por meio do Espírito e da palavra. Eu já vou respondendo antes que você pergunte, mas como, Senhor? Palavra e Espírito Santo, palavra e devoção. É por isso que quando você entra num culto como esse, aqui, nós pensamos no seguinte, eu, pastor da igreja, penso o seguinte, aqui precisa ter um ambiente de devoção, porque devocional acontece debaixo de um lugar onde tem devoção, e devoção tem um pouco de silêncio. Você precisa chegar na presença e calar não só a sua boca, mas todos os seus pensamentos. Calar a boca não é tão difícil, mas calar os pensamentos, uau, que desafio! Então, intencionalmente, eu penso em preparar um ambiente não só de luz, de nada disso, não é disso que eu estou falando somente. Eu estou falando de um lugar onde você entre e você sinta que Deus está aqui, sentado numa dessas cadeiras, dizendo assim, bem-vindo, que bom que você veio me encontrar. Estou feliz que você veio, filho. Estou feliz que você veio, filha. Ele olha assim e diz, poxa, veio com o menino no colo, complicado carregar uma criança há muito tempo, né? Dói as costas, e aí? Estou aqui te esperando, que bom que você veio e trouxe ele. Ah, pastor, mas vai fazer barulho, deixa fazer, filha, meu filho também. Está tudo certo. Só não usa o menino para ficar em casa. Ah, eu não vou para a igreja por causa do menino, traz o menino. Não é assim que funciona? É? Então, veja que eu preciso fazer algo com aquilo que está sendo dito para mim, que é algo importante. Aí veja, acompanhe comigo rapidamente aí. Abacuque, capítulo 1, verso 3. O profeta chega para o Senhor, olha aqui, é legal porque lá no 3 tem a profecia, mas nesses 2 capítulos você vai ver o relacionamento. Então não importa muito, não é só o final, é o caminho é importante. Olha aqui, o profeta chega para o Senhor e diz assim, por que o Senhor me faz ver a injustiça? Por que toleras a maldade? Olha que coisa linda. O profeta diz assim, o Senhor me deu uma sensibilidade espiritual, presta atenção. O Senhor fez com que a minha vida me tornasse um homem sensível à palavra, que não tinha ainda uma palavra escrita, mas tinha pergaminho, mas tinha sábios. Então, o conhecimento era compartilhado de forma verbal. Entende isso? E aí o que acontece? Ele está dizendo assim, bom, o Senhor me deu sensibilidade espiritual para ver e identificar, presta atenção, olha aqui para mim, para identificar a injustiça sobre a terra. Senhor, tá bom, o Senhor me fez sensível para ver a injustiça. Eu estou vendo a injustiça. Aí, olha lá. Aí ele pergunta, por que o Senhor me faz ver a injustiça? Por que tolera a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há lutas e o conflito se levantam. Tipo assim, ok, Deus, o Senhor me fez identificar. Eu estou vendo a injustiça em toda parte, o Senhor envia os profetas como eu, o povo não ouve, continua fazendo errado, o Senhor continua chateado, e eu no meio disso. Porque o Senhor está me fazendo ver, eu faço o quê com isso? Senhor, por que o Senhor não desce o sarrafo e mata todo mundo logo? Porque eu estou vendo, mas o Senhor não faz nada, aparentemente. E eu faço o quê? Significa uma coisa, quando Deus te mostra alguma coisa boa ou ruim, Ele tem um propósito. E ainda que Ele te entregue a palavra e te dê a sensibilidade, você precisa voltar para Ele para saber, ok? Estou entendendo. O que é que o Senhor quer com isso? Toda palavra de Deus, você verifica se vem de Deus, se ela te chama para o secreto. Uma palavra é de Deus, quando ela, para que eu entenda ela completa, eu tenha a obrigação, a necessidade de voltar para os joelhos. De voltar para dentro de Mateus 6,6, o quarto da escuta, o quarto da disciplina. Quando eu recebo uma palavra que é para entregar para alguém, mas antes de entregar, eu preciso entrar num lugar com Deus e ter a certeza de Deus. Então, uma palavra vem de Deus quando ela me leva de volta para Deus, e não só para homens. Pegou? Amém?
Anota isso aí, isso é importante. Então, veja, na sequência, eu vou fazer aqui uns recortes para a gente não expandir mais essa mensagem. E ele pergunta, por que me fazes ver isso? Coloca aí agora, Pedrinho, a partir do verso 5. 1:5. Olhem entre as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creiam, se lhes fossem contado. Não creriam se fosse contado. Verso 6, vai passando. Estou trazendo os babilônios. Diga assim comigo, uau. Sabe por que uau? Porque os babilônios era a pior miséria que existia no universo. Então, de novo, babilônios, uau. Diga para o seu irmão, tenha medo. É aquele Satanás que ninguém quer ver. Escutou? Vamos lá. Misericórdia. Sabe o que Deus está fazendo aí? Deus está descrevendo a grandeza do juízo que Ele está trazendo. Porque Deus levantou os babilônios para esmagar o seu próprio povo, que era infiel. Ele está dizendo, ó, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra, ao tamanho dos caras, para apoderar-se de moradias que não lhes pertencem. Ou seja, é um povo vasto, poderoso e ladrão. É uma nação, qual é a palavra? Apavorante. Uma coisa dita pela boca de um homem tem um valor. Quando Deus diz que é apavorante, é porque é apavorante. Uau, vamos lá. Olha só, volta. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra, completamente egoísta. Quem não é babilônio, cai na faca. Vamos lá. Os seus cavalos são mais velozes que os leopardos. Ah, pastor, eu não sei contra o que eu estou lutando. É um cavalo que corre igual um leopardo. Pensa um cavalo correndo como um leopardo. Mais ferozes que os lobos do crepúsculo. Ou seja, o lobo atacando em matilha em um lugar que você não enxerga direito. É isso que está dizendo. A sua cavalaria vem de longe. Os seus cavalos vêm a galope, voando como águia que mergulha para... O cavalo se move no chão como um leopardo e se move no vento, correndo ou voando rápido como uma águia. Tem muito pássaro que voa rápido, mas uma águia é diferente. A águia, quando ela pula, ela nunca voa. E você já viu uma águia voando? A águia, ela dá um rolê no lugar, percebe a presa e fica na toca. Quando ela pula, ela geralmente não erra. Ela vai no lugar certo. Então, é um inimigo que não perde tempo nem gasta energia no lugar errado. Quando ele sai para atacar, ele abate. Avançam no vento do deserto e fazem... Volta aí, Pedrinho, para eu terminar. Só voltar. Os seus cavalos... É isso aí. E vem a galope voando como águia que mergulha para devorar. Vai, 9. Todos eles vêm prontos para a violência. Os seus bandos avançam como o vento do deserto. Como é que é o vento do deserto? Aquele vento bate na testa, quente, naquele bafo, a pessoa fica como? Diz, quando esse inimigo começa a atacar, você perde a orientação. Você fica tonto. Você não sabe o que é real e o que é irreal. Há quem lhe chame de louco. Esse menino está ficando doido. Fulana está endoidando. É esse ataque aqui, ó. Está prestando atenção? Vamos lá. Os seus bandos avançam como vento no deserto e fazem tantos prisioneiros como a areia da praia. Quantos prisioneiros? Areia da praia. Eu quero alguém que pegue 2 punhados de areia, conte e me diga o resultado. Eu quis apertar, falei 2, né? Mas não faz diferença. É a mesma dificuldade. Vamos lá. 10. Menosprezam os reis e zomba dos... Isso é a pior ofensa que pode existir ao coração de Deus. Alguém que não respeita a autoridade. Esses inimigos não respeitam, menospreza os reis e zomba de governantes. Riem de todas as cidades fortificadas. Ou seja, cidade fortificada é um forte. Eles olhavam e diziam assim, nem mexe comigo. Eu entro aí facinho. Pode trancar tudo, pode botar os canhões para cá, eu entro do mesmo jeito. Eles riem das cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Você já viu um animal cavando um buraco? A terra, se estiver batendo em um lugar, ela vai subindo. É praticamente isso. Eles são tantos e eles cavam com tanta velocidade que os muros viram rampa. É uma habilidade extraordinária e numérica. Vamos lá, último versículo, 11.
Depois passam como vento e prosseguem, homens carregados de culpa, que têm por Deus a sua própria. Eles são assim, mas eles se sentem culpados. Eles são culpados, vivem como culpados e já aceitaram a sua própria culpa. Então, o que acontece? Dessa parte aí, veja que o profeta 1:3 disse assim: Senhor, tá bom, eu estou vendo esse miséria todo, mas para quê? O que é que você quer que eu faça? Aí Deus diz assim: agora eu vou te mostrar, eu vou descrever o inimigo que eu estou mandando para amassar meu povo. Aí tem essa descrição aí. Aí lá no verso 12, o profeta diz: Senhor, eu entendi o tamanho do juízo que está vindo. 1:12, Senhor, tu não és desde a eternidade? Ele começa a bater com o Senhor. É o seguinte, a cena é tão terrível que eu estou meio tonto aqui, eu estou agoniado. Eu sou o profeta, mas eu mesmo estou impactado com a grandeza. O Senhor está chateado de verdade, hein? Senhor, só para eu ter certeza, o Senhor não é aquele desde a eternidade? Olha o papo. Meu Deus, meu santo, não morreremos. Tipo assim, o Senhor vai ter misericórdia, eu sei, eu acho que sei. Olha lá. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo. Que nação? Babilônia. Ó rocha, determinaste que ela aplicasse castigo. Sabe o que é isso aí? Conhecimento de Deus. Ele falou: o Senhor está me mostrando o tamanho dos babilônios, me falou que os cavalos andam igual leopardo e voam igual águia, para destruir o seu povo. Isso é incomum. Eu sei que isso não faz frente ao Senhor. Só pode ter sido o Senhor que enviou uma miséria desse tamanho. Mas eu sei que, de alguma forma, vai dar tempo da gente fazer um posicionamento que nós não vamos morrer. Ele está dizendo: eu confio no Senhor, eu estou desesperado. Nem mesmo eu, profeta, que tenho intimidade com o Senhor. Pai, como é que para isso? Entende a diferença de quando alguém recebe uma palavra profética de juízo e chega assim e faz... Você vai se lascar, irmão. Esse texto está ensinando, irmão, às vezes Deus vai usar o profeta com palavra dura, mas tem que ter um temor no coração, tem que ter fruto do Espírito, tem que ter misericórdia. Porque hoje você é o profeta e o povo é o ouvinte, amanhã você está sentado nos ouvintes. Entende isso aqui? Então vamos lá. Capítulo 2, verso 1. Ele diz assim: eu vou me posicionar no lugar de vigia. Permanecerei, depois de tudo isso, permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, ou seja, na torre alta. Eu vou ficar lá. Eu vou aguardar, não vou fazer o que eu acho, não vou fazer o que a minha experiência está dizendo para eu fazer, eu vou aguardar num lugar alto, no lugar da revelação, no lugar da intimidade. Eu vou me calar e vou ficar, eu vou agora usar uma palavra que eu gosto muito, eu vou ficar sobre os joelhos. Né? Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei a minha queixa. Ele está dizendo: essa minha conversa com o Senhor, Pai, é uma intercessão. Eu estou te pedindo, Senhor, o povo é ruim, mas os babilônios não, Senhor, manda eles não. Faz o Senhor mesmo um negócio ruim, mas os babilônios não. Não faz isso não, Senhor. Então ele está dizendo assim, ó, pode ler ali, ó, a minha queixa é como se fosse uma intercessão. Porque intercessão é pesquisa. Ele recebeu a palavra e ele voltou para a palavra para pesquisar o que estava no coração de Deus. E o que ele viu deixou ele desesperado. Diz: uau, Deus está chateado mesmo. Aí ele vai lá e faz uma queixa, mas ele fica aguardando a resposta, porque nós não podemos nos mover sem a palavra de Deus, sem uma resposta do Senhor. Agora, preste atenção, todos vocês. Ele diz assim, ó, eu vou ficar na minha posição. Eu tomarei posição e vou aguardar. Onde é esse lugar que você toma posição? Esse lugar é o lugar onde Deus te chamou para servir. Esse lugar é o lugar onde Deus colocou em vocês dons. Esse lugar é o lugar onde Deus ativa no seu coração o chamado que Ele te deu. Ele está dizendo, Abacuque está dizendo assim, ó, esse lugar, para mim, é a torre de vigia porque eu sou profeta. Deus te chamou para cantar aqui no altar, então o lugar onde você vigia, o lugar onde Deus mais fala com você, é quando você está servindo. Ele te chamou para pregar, então quando você está pregando, é a hora que Deus mais traz revelação. Isso acontece comigo, pessoalmente, muito. Então ele está dizendo assim,
Quando as dores vêm sobre a sua vida, preste atenção, quando as dores vêm sobre a sua vida, o cansaço, o abatimento, não diga assim, não vou fazer o que eu costumeiramente faço, porque eu estou cansado, estou abatido, estou triste, eu não vou cantar, não vou pregar, não vou para a igreja, hoje eu vou ficar em casa. Olha o que a Bíblia está dizendo. O lugar seguro, a torre alta e segura para escutar Deus, é onde é que você permaneça, independente de como você esteja, no lugar onde Ele te plantou. É o lugar onde Ele te plantou. Esse é o lugar seguro. Esse é o lugar da revelação. Deus dá revelação em qualquer lugar. Porque Ele é Deus e acabou, ponto final. Mas onde você terá maior sensibilidade para escutar e identificar o que Deus está fazendo de bom e de ruim, se é que pode dizer que Deus faz alguma coisa ruim, ruim para nós, né? Porque o que sai dele é só bondade. Mesmo juízo. Por quê, pastor? Porque está escrito, é fundamento. Não é isso? Ele castiga a quem? A quem? Então, o juiz é bom. Ok? É fundamento. Eu não acho, está escrito. Então, veja, o profeta ele vai se movendo nessa conversa, ele vai esperando, ele vai nos ensinando uma multidão de coisas importantes, que se eu fosse elencar aqui, a gente ia passar a noite só analisando o posicionamento profético diante de uma palavra de juízo que o povo merecia. Entende? Mas ele se moveu de forma intercessória. Olha, no capítulo 5, aqui ainda nesses dois capítulos, antes do capítulo 3, que é o versículo 6, 9, 12, eu não vou ler agora, mas estão os ais, os 5 ais. Ai daquele que, falando, dando um pouco mais de instrução, o que é que chateia Deus? O que é que eu não posso fazer? Não é isso? O que é que eu não devo fazer? Então estão os ais lá. Ai daquele que fizer isso. Ai daquele, é como se Deus estivesse assim, ó. A mãe, quando esfrega assim o chinelo um no outro, o menino vai lhe pegar já, viu? Ai de você que passe aqui agora. Eu disse a você que voltasse para casa 10 horas da noite. Ai de você que chegue 10 e 1. Eu disse a você, menino, que escovasse o dente, fosse dormir ainda que seja 7 horas, porque amanhã de manhã você tem que acordar para ir para a escola. E você não acorda e fica enchendo a paciência. Então são 7 horas, escove o dente e vai dormir. Agora, ai de você que eu passe e você esteja acordado na sua cama. É assim, eu tive uma excelente mãe. E eu me lembro dela falando essas coisas para mim. Eu me lembro, inclusive, de eu cruzando essa linha vermelha e tomando uma chinelada no meio das costas. É Deus aqui, ó. Ai de você, Jerusalém. Ai de você, igreja sob joelhos. Ai de você, família tal. Enfim, capítulo 3, verso 2. Depois de toda essa jornada que Deus fez, ou melhor, que Abacuque fez com Deus, foi ele que fez, ele que partiu na direção de Deus para entender, para buscar, para fazer afirmações, para interceder pelo povo. Depois dessa jornada de ouvir, dialogar, conversar, ele diz, eu ouvi falar da sua fama. Abacuque 3, 2, é isso aí. Senhor, eu ouvi falar da tua fama. Eu tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo, na nossa época, as mesmas obras. Faz que sejam conhecidos no nosso tempo. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Véi, tem que saber conversar com Deus. Experimenta o menino, o pai chega em casa chateado. Experimenta o menino e falar grossinho. Experimenta pedir uma coisa sem jeito. Levando o pai a entender que ele tem uma obrigação de dar porque é pai. Irmão, é verdade, mas o pai vai dizer, ei, tá doido? É? Ou então é simplesmente, não. Pai, mas não. Por que não? Não. Acabou. Então tem que ter o quê? O jeito. Pai. Oi, filho. Rapaz, o senhor é bonitão pra caramba, viu? Pai, eu estava com uma saudade do senhor. Aí o pai já diz assim, pode falar, o quê? Que é isso, pai? O senhor acha que eu vou pedir alguma coisa? Não, eu estava com saudade. Me conta aí como é que foi seu dia. E aí? E tal? Você não sabe o que aconteceu comigo hoje, pai? Aí lá no fim. Rapaz, estou precisando do seguinte. Veja bem. Por que a gente não faz isso com Deus? Por que nós não cortejamos o Senhor? Por que a gente acha que chega direto na lata lá e pede? Senhor, estou precisando disso. Senhor, estou precisando daquilo. E a gente ainda faz pior. Senhor, fulano é só me perturbando, Senhor. Faz a tua justiça na vida dele.
Aí ele diz, eu vou fazer na tua. Que o crente é você. Então, há um ensino de que eu preciso me relacionar melhor com o Senhor, sim ou não? Aí o profeta faz tudo isso. E lá no final, eu vou começar ali do verso 16, para a gente finalizar. Depois você lê, tá, gente? Vocês vão amar ler todo esse texto. Verso 16. Saulo, tá? 3,16. 3,16. Isso aí. Lá no final ele diz assim, ó. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ouvi isso, e o meu íntimo estremeceu. Meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram, minhas pernas vacilaram. Exagerado, hein? Pensa aí. Olha que descrição, ele está falando dele. Senhor, eu ouvi tudo isso. O seu poder, como é que o Senhor se move na história. Olha, Senhor, quando eu ouvi isso, o meu íntimo se estremeceu, meus lábios ficaram tremejando. Os meus ossos desfaleceram. As minhas pernas bateram o joelho um no outro. Tranquilo, esperarei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Aí ele diz, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Detalhe, verso 17 está falando da fonte de renda, o resultado do trabalho, e também da fonte de adoração, porque na época os bois eram também instrumentos de adoração. Se oferecia o melhor para ser aceito como nosso pedido de perdão. Então, no verso 17 ele está dizendo, ainda que falte projetos para eu trabalhar, Alain, ainda que os meus negócios, os meus investimentos, sejam mudadas todas as taxas e o governo, como aconteceu antigamente, confisque. Diz, misericórdia, pastor, para por aí, macho. Essa música, isso é uma música, está dizendo. Ainda que isso aconteça, ainda que o meu instrumento de adoração hoje é simplesmente poder ir à igreja, me juntar com meus irmãos e adorar, ainda que eu não possa mais ir na igreja, e se eu toco violão, meu violão quebre, se eu canto para um monte de gente ouvir, não tenha mais microfone, e quando eu canto, só 3, 4 que está perto escuta. Ainda que o Senhor faça aquilo que eu disse, meu Deus, que nunca aconteça isso comigo. Ainda que isso aconteça, verso 18, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Aí finaliza assim, ó, para o mestre da música, para os meus instrumentos de corda. Ele está dizendo, agora eu finalizo essa profecia, essa revelação para o povo, com uma música, porque eu quero que vocês cantem sobre isso, para que seja, primeiro, passado para as próximas gerações, para você é uma realidade, mas para os seus descendentes, aqueles que virão depois de você, é uma história de inspiração, instrução e ensino, para evitar que eles passem o que talvez você passou. Então ele queria perpetuar e dizer, eu sou um profeta, mas eu não quero fazer como a maioria, e tudo bem, eu não sou assim, porque eu entendo que Deus me chamou para outra coisa. Eu quero andar em lugares altos, eu quero entregar o juízo, me envolver com o juízo, interceder pelas pessoas, e dizer assim, olha, não esquece disso aqui. Conta seus filhos, passa o bastão para as próximas gerações, para que eles saibam quem é Deus, em grandeza, em juízo, mas em misericórdia também. Ele cuidou do espiritual, do emocional e da mente, dos presentes e dos que viriam. Então, existe um louvor que liberta. Existe um louvor que, de fato, me liberta da opressão na minha mente. De quando eu oro com confiança, mas continuo chorando, porque, na verdade, eu não estou tão confiante assim. Hoje eu estava com a minha esposa aqui, meio-dia, perto de meio-dia, aconselhando uma jovem da nossa igreja, eu disse assim, você precisa confiar em Deus da seguinte maneira, você confia no seu pai de carne e osso? Ela disse, confio. Ele é ponta firme? Se não for, pode me dizer, porque é discípulo daqui da igreja, eu pego ele. É ponta firme? Ela disse, é. Eu disse, eu sei que você não está mentindo, porque eu confio em você e eu conheço seu pai também. Ele é ponta firme. Então, se você disser assim, pai, estão me ameaçando lá na escola, eu fiz uma bobagem lá, eu não paguei a cantina, e me ameaçaram, eu
eu passei vergonha. E eu cheguei lá e disse assim, amanhã eu trago R$200 para pagar. Você tem R$200? Não. Se você chegar lá no teu pai e falar assim, pai, eu preciso de R$200 para amanhã porque aconteceu isso, e ele disser assim para você, amanhã eu te dou 200. Você vai dormir em paz ou vai duvidar ou vai ficar com medo assim? Ah, lá no fim você vai dizer assim, meu pai não vai ter, meu pai não vai me dar. Você dorme assim? Ela disse, nunca. Disse, por quê? Porque meu pai é ponta firme. Eu digo, tá. E se não tiver o seu pai, mas você fizer uma oração e o Senhor disser assim, filha, fica em paz, amanhã está pago. Como é que você dorme? Ela começou a chorar. E eu chorei junto com ela, porque eu disse, eu sou igual a você. Às vezes eu oro, entrego. Mas lá dentro, sabe? Aquela borboletinha, miserável, consumindo. Aí a borboletinha sobe, vira uma minhoquinha falando aqui, ó. Aí não dorme. Aí eu preciso fazer o quê? Cantar a música. Ainda que a figueira não floresça, todavia eu adorarei. Ainda que Deus fizesse o desbaltério de dizer assim, vou fazer. Ele só não disse quando. Aí você acreditou e não aconteceu. Porque para você era o tempo, mas para ele não. Mas ele disse que ia fazer. Sim, mas em que tempo? Tempo dele. Ainda que acontecesse assim, e você passasse a vergonha lá na cantina, você ia dizer assim, ainda assim, eu confio no meu pai. Ele está fazendo algo que eu não vi. Ele não está pagando a cantina, ele está pagando o ano letivo todo. A cantina vai pagar também, claro, não pode ficar aberta. Essa não é a história da menina, não, viu, gente? Eu criei essa historinha para ela entender o que eu estava falando, isso não existe. Então, meus amigos, eu quero finalizar, eu vou até cortar a mensagem pela metade, porque eu acho que você entendeu o que Deus queria falar para você nessa noite. Existe uma música de libertação, um louvor de libertação. Entenda, eu não estou falando de uma adoração de libertação, eu estou falando de louvor. Adoração não tem conversa. Eu olho e eu respondo ao que eu estou vendo. Louvor eu não preciso ver, eu me movo em fé. Está me entendendo isso? Louvor, adoração é prosconel, é me prostrar. Eu olho para Deus, vejo Deus e a minha atitude é em resposta a... Eu identifiquei a grandeza desse Deus. O que é que eu faço geralmente? Choro, me jogo no chão, ajoelho, rodo no poder, na unção, entro na unção da espada rodante. Ok, porque adoração eu vi e adoração é resposta ao que eu estou vendo em Deus. Louvor é diferente. Louvor é pela fé. Louvor é uma instrução bíblica que eu tenho que fazer, querendo ou não, gostando ou não, vendo ou não. É uma atitude de fé. Então, louvor é uma coisa que me leva a suar. Adoração sem suor existe, mas louvor não. Louvor precisa mexer o esqueletão. Precisa levantar as mãos, bater palmas, sacudir, pular, correr, rodar. Porque é expressão. É conexão de ações e de gestos. Louvor é até fazer careta. Louvor é esfregar as mãos. Então, existe um louvor que liberta. Êxodo capítulo 15. Mar Vermelho se abriu. O que é que Moisés fez? Começou a cantar. Êxodo capítulo 15 é a canção de Moisés. Moisés fez o quê? Ele teve atitudes como uma canção. E ele escreveu o 15, está lá. É a canção de Moisés. Ele disse assim, povo, eu sei que vocês estão vendo uma coisa que vocês nunca viram. Vocês estão vendo as paredes de água em pé como... Não tem explicação. Mesmo que é um processo de libertação do Egito, eles estavam felizes porque Deus criou um lugar que não existia para eles passarem a pé seco. Isso assusta qualquer ser humano. Sim ou não? Pensa você andando e a praia abre. Você faz o quê? Sai correndo. Que maravilha! Não, você vai fazer assim, ó, Deus é mais. Espera aí, foi Deus que abriu isso aí? O oceano está doido? Será que isso não é uma tsunami que puxa primeiro a água para depois soltar? Então você não ia correndo. Eu não ia correndo. Então esse povo ficou com medo. E o pior, não tinha para onde correr, porque o faraó estava pertinho já. Precisava ter louvor de libertação. Só que não tinha música no Egito. Eles estavam saindo do Egito. No Egito não tem música. Quer prova disso? Está escrito na palavra que houve um momento que o povo de Deus foi chamado para a Babilônia e os babilônios pegou os exilados e disse assim, você não é de Jerusalém? Você não é de Israel? Sou. Vocês não cantam lá? Agora vocês vão cantar para a gente aqui. Canta. E eles disseram assim, não tem como eu cantar, porque eu não estou em casa.
Eu estou aqui, vocês pouparam a nossa vida, obrigado. Vocês são miseráveis, mas deixaram a gente vivo. Obrigado. Mas não tem como cantar, porque eu só canto em casa. Eu não estou em casa, não tenho intimidade com esse lugar. Esse lugar não é minha história, eu não posso... Sabe? Aí, diante disso, eles olharam para o mar aberto. Moisés, só que Moisés era conhecido como o doidão da fé. Lá atrás, um monte fumegou. O povo tinha jejuado, esperado, feito roupa e tudo. Na hora que Deus começou a falar, fez o que ele disse que ia fazer, o povo saiu correndo. Moisés estava assim, para Deus, Jesus, chapadaço, ai, glórias a Deus. Quando ele olhou o povo, Moisés, vocês não estão chapando também não? Não, eu fiquei como emissário, o último da multidão, para lhe dizer assim, fala tu com ele para que não morramos. E tchau. Então você acha que na hora que o mar abriu, o povo olhou para Moisés e eles tinham essa confiança toda? Esse bicho é maluco, ele tem lugar no coração de Deus aí, a gente morre, ele não. O que é que Moisés fez? Eu vou fazer uma música. Sabe qual foi a música? O mar abriu, o Senhor poderoso, que parece a lua, que parece o sol. Ele abriu o mar onde nunca existiu o mar e disse, marche a pés secos, porque a terra prometida está logo à frente. E tome cantar. O que aconteceu? Passou todo mundo. Deus fez a parte dele. Ele disse, nenhum egípcio vai tocar em vocês. Quando passou o último israelita, o mar fechou e Deus cumpriu. Os egípcios, presta atenção, ficaram do lado de lá. Mas a cultura do Egito passou, atravessou o mar vermelho dentro do coração. Mas tem uma música de libertação aqui. Começamos lendo o Salmo 33. Cantem uma nova canção ao Senhor. No final do versículo 1, louvem. Meus amados, eu queria pregar para vocês sobre isso a noite toda. Mas eu acho que você entendeu. Se coloque de pé nessa hora. Existe uma canção de libertação. Existe uma canção de louvor. Existe algo da parte de Deus que está querendo te inspirar a viver a sua melhor versão na presença de Deus. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça nessa hora. Eu estou à espreita de ti. Eu estou à espreita de ti. Eu estou à espreita de ti. Apareça e eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Apareça e eu não me importarei com nada, mesmo que o meu corpo não aguente a sua chegada. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor.
Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu não me envergonho da presença do Senhor. Eu estou à espreita de ti. Você pode declarar essa verdade profunda? Eu estou à espreita de ti. Eu estou à espreita de ti. Recebe o nosso clamor, Senhor, nesta noite. Eu estou à espreita de ti. Recebe essa oração cantada, Pai. Porque existe um louvor que liberta. E nós estamos sendo alargados em nossas fronteiras. Estamos não fugindo das nossas lutas, mas acomodando essas lutas num lugar onde o Senhor tem acesso e promove cura. Chega de permitir que sejamos colocados em fuga, Pai. Nós não queremos fugir da sua vontade, da sua palavra e nem mesmo das lutas. Nós estamos com os olhos fitos no Senhor para encontrar esse lugar de aconchego, de acolhimento e de salvação. Obrigado, Pai, por esta hora. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.